valendo, né? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Mais um encontro da nossa live de reflexões espirituais na nona temporada. Reflexões sobre o tempo e a vida, né? E você sabe que nós estamos numa fase final. Aliás, Danta e os amigos, se alguém perdeu aí as últimas duas ou três, eu já fiz um comentário que nós entramos numa reta final da nona temporada. Já faz umas três, acho que essa é a quarta, e nós vamos até o dia 20 de dezembro. E essa reta final, ela tem a ver com profecias e também o tempo do fim, volta de Jesus e tudo que está ligado à nossa linha do tempo, que tem a ver com os dias que nós vivemos até a volta de Jesus. Então, tem coisas aí muito interessantes pela frente. E nós estamos sempre olhando, vocês sabem, à luz da palavra de sabedoria da Bíblia. Ela está sempre aqui comigo. Aliás, as nossas lives, elas são compostas por a presença da gatinha, junto comigo, ó, presente aqui, a Bíblia, que é a base da nossa conversa aqui, e, é claro, esse computador aqui, com os nossos slides e a parte de tecnologia, que me faz chegar carinhosamente até cada um de vocês, os lares de cada um, onde quer que vocês estejam, aqueles que estão nos assistindo no hotel nesse momento, em cada lugar, com cada desafio, mas que esta palavra de sabedoria da Bíblia chegue a cada um de uma forma muito especial, uma mensagem de Deus para o nosso coração. E isso que é a nossa composição. E ao falar aqui da presença da Bíblia, sempre nas nossas lives, quero dizer que essa reta final que eu comentei aqui para vocês, ela é fundamentada em profecias. Por isso que, umas lives aí atrás, eu tracei aqui junto com vocês a linha do tempo da história de Israel. Até coincidiu esse momento triste de guerra. Aliás, vivemos duas grandes guerras insanas nesse mundo, neste momento. É lamentável, lamentável tudo que está acontecendo com pessoas inocentes. E esse é o mundo que a gente está vivendo. E alguns têm me perguntado, e perguntado a Edilza aqui também, algumas questões muito interessantes que vão ser abordadas nessas lives em algum momento. Então, por exemplo, ao eu traçar umas profecias sobre Israel, acho que na semana retrasada ou na semana passada, teve gente que não pôde assistir, mas viu ali algumas mensagens e vieram perguntas tão interessantes. Olha só, Gustavo, Danilo, do tipo assim, existe na Bíblia alguma profecia que mencione, por exemplo, uma guerra como esta entre Israel e esse grupo terrorista do Hamas, ou algumas outras guerras que já aconteceram entre Israel entre judeus e israelenses, os israelitas antigos e os árabes, ou outras guerras, e isso é um tempo do fim? Olha, eu queria dizer a você duas coisas para não deixar ir passando lá para frente. Mas nós teremos uma live que, numa dessas próximas, vai abordar exatamente sobre os sinais do tempo do fim. E olha, acho que é uma das próximas agora, hein, na nossa listagem aqui, sobre os sinais do tempo do fim escritos na Bíblia. Puxa, tente não perder essa live de jeito nenhum. E ela vai fazer as referências a questões como estas que foram perguntadas. Mas eu já posso antecipar duas coisas, para a gente não deixar só para depois, né? A primeira, que a Bíblia não faz uma referência direta a essa guerra que a gente está presenciando hoje. Ela não faz essa referência direta. Então, o fato de Israel e esse grupo terrorista estar no conflito e daqui a pouco aquilo pode tomar uma dimensão maior, envolvendo outros países da região, etc., etc., é sinal da iminente volta de Jesus? Por um lado, sim,
e a gente vai ver alguns sinais nessa ocasião, mas não há uma profecia específica para esta guerra. Segunda coisa, por outro lado, esse cenário de guerras, de tragédias relacionadas a guerras, entre outras tragédias, aí eu vou comentar de forma bem específica para vocês, estes, de forma geral, genérica, são sim sinais da volta de Jesus. Mas nós teremos outros elementos que, compondo a esse cenário, seja de guerra ou de tragédias naturais, etc., etc., que vão nos dar uma visão mais clara se nós estamos bem próximos ou mais ou menos da volta de Jesus. Então, esses detalhes eu deixo para uma live que nós vamos ter, se não me falha a memória, daqui 2 quartas-feiras, ou algo mais ou menos assim. Eu anuncio para vocês, tá bem? Agora, o interessante é que essas questões estão surgindo e a gente está interagindo com algumas pessoas. Sintam-se à vontade em, se desejarem, interagir comigo ou com a gatinha. Alguns têm mais um contato com ela, outros mais comigo, para que a gente possa, às vezes, estar partilhando algumas coisas mesmo além da live. Mas a gente volta ao tema de profecias, para chegar numa profecia principal, que é a profecia da volta de Jesus. E por falar em profecia, ainda queria fazer um comentário com vocês desta semana, né? Quem curte mais esportes aí, eu sei que tem muitos esportistas aqui no nosso grupo, e isso é ótimo. Eu recebi uma propaganda esses dias, recebi assim, vendo aí ou nas mídias sociais ou pela internet, muito curiosa, ligada às apostas que a gente tem hoje, já há muito tempo, tem casas de apostas, especialmente das questões esportivas, espalhadas no mundo afora, né? E essas casas de apostas, então as pessoas entram para fazer uma aposta, apostando dinheiro mesmo, né? E eles fazem essas apostas de muitas formas, né? Há muito tempo já essas apostas têm sido feitas através da internet. Então a pessoa entra e vai. Recentemente entrou no Brasil aí uns 2, 3 ou 4 grupos que promovem essas apostas relacionadas ao esporte através de aplicativos. Provavelmente alguns aqui já sabem a que eu estou me referindo, alguns conhecem, outros não. E é interessante que essas apostas elas são mais ligadas ao futebol, mas não só ao futebol, ao jogo de tênis e outros tipos de esportes, que você entra lá, você tem o seu cadastro, sua forma de usar o seu cartão e fazer uma aposta em dinheiro. E o curioso que eu estou me referindo aqui a uma destas, eu confesso a vocês que resolvi, eu tinha até feito uma imagem aqui para mostrar, mas eu tirei essa imagem, eu falei, não vou utilizar o nosso espaço aqui tão especial, revelando uma propaganda dessa instituição tão distorcida. Mas o curioso é que esta casa de aposta, particularmente, este aplicativo de apostas em esporte, está utilizando um verbo no lugar de apostar, que é justamente o profetizar. Gatinha deve estar assustada aqui agora, né? Então, olha só, a ideia é mais ou menos assim. Eu não vou mostrar a imagem aqui para vocês, porque eu não quero servir de propaganda. Mas a ideia é o seguinte: você faz uma aposta e você precisa prever de alguma forma, entre aspas, quem vai jogar, quem vai ganhar num determinado jogo, ou uma determinada final, uma partida, etc. e tal. E aí, se você acerta, você ganha um dinheiro, se você erra, você perde o dinheiro e tal, e assim vai, né? E aí a propaganda é o seguinte: então, profetize, olha só, profetize já, profetize agora. Quem é que vai ganhar a final do campeonato, sei lá, brasileiro, sul-americano e assim por diante, né? Então, profetize. Profetize quem vai marcar o primeiro gol na partida tal. E assim vai indo. Gente, a gatinha está rindo aqui do meu lado, uma expressão, né? Impressionante. E toda a divulgação, então, se você ficar atento aí na internet, você vai depois identificar. É o Profetize Agora. Eu comentei com vocês há 2 lives atrás como a palavra profetizar
tem sido usado de forma distorcida, né? E, bom, a gente às vezes confunde, lembra? Comentei com vocês, a gente deseja coisas boas para as pessoas, e ao invés de usar essa expressão, algumas pessoas vão assim, olha, eu profetizo a você que você vai conseguir um novo emprego, que você vai conseguir isso e aquilo, né? As coisas financeiras vão melhorar, você vai ter um filho, sim, você vai ter um casamento feliz e assim por diante. Eu profetizo. Talvez a palavra mais adequada aí é que eu desejo, que eu oro para que Deus te abençoe nisso e naquilo. Porque a profecia verdadeira, e eu aproveito para relembrar isso aqui, é aquela que não vem de vontade humana. Até dei um texto, quem quiser dar uma olhadinha lá no grupo de WhatsApp, vai achar aquele texto. E diz assim, tão claramente, a profecia verdadeira, ela não vem da vontade humana, ela vem da ação e da iniciativa de Deus. Olha só, de revelar orientações para a nossa vida hoje e revelando, inclusive, acontecimentos que virão no futuro e no tempo do fim. Esta, sim, é a profecia verdadeira. Bom, muito menos, então, aquela que a gente diz aí que vai profetizar quem vai ganhar isso ou aquilo, né? Mas eu estou usando como ilustração porque é tão curioso, né? E eu fico feliz de ter vocês aqui nesse grupo, porque quando a gente tem uma visão espiritual das coisas, com base na palavra de Deus, a gente acha até estranho essas coisas que vão aparecendo e as pessoas vão usando até termos bíblicos e outros tantos, distorcendo a palavra de sabedoria da Bíblia. E é por isso, né, gente, que nós temos assim estudado há mais de uma centena de lives, de semanas, para que a gente possa estar sempre fundamentado na palavra de sabedoria da Bíblia. E eu quero, nesse contexto de profecias, trazer algo especial para nós hoje. Eu vou até me direcionar aqui aos nossos slides. Maravilha. Ops. Ó, vou pôr aqui. Acho que você já pode ver. Confere aí, gatinha. Maravilha, está meio embaçadinho, é intencional. Quero fazer uma ponte. Semana passada, através desse mapa que vocês podem ver aí, estilizado, né? Meio engraçado aqui. Deixa eu ver, tá ok? A gente traçou a linha do tempo do povo de Israel. Vocês se lembram? E até por conta desse assunto da guerra, coloquei aqui um ângulo de visão. A gente lembrando, olha, na minha setinha aqui, no sul do Iraque, onde está Ur dos Caldeus, morava Abraão, que recebeu aquela promessa de Deus, fez toda uma viagem pelo norte. Aliás, teve gente que já perguntou uma vez por que já não foram em linha reta, olha, estilo eu estou fazendo aqui agora assim no mapa, para chegar até a Terra Santa, né? Canaã, a Palestina, Israel aqui. Por que em linha reta? Porque aqui nós temos um deserto muito severo. Então, as viagens que se faziam, sobretudo nos tempos bíblicos, e até hoje, de certa forma, mas especialmente nos tempos bíblicos, iam pelo norte, onde chega mais ou menos no Iraque, etc., depois ali onde tem o Líbano, e aí você vem da Síria também, vem de Turquia e vem descendo até Israel. E foi isso que Abraão daquela vez fez, depois acabou indo até o Egito, voltou. E vocês conhecem a história, para quem assistiu semana passada, se não uma hora a gente providencia o link. E Abraão depois teve dois filhos, um que era o plano de Deus, a promessa de Deus, Isaac, mas antes disso ele achou que Deus precisava de uma ajuda para cumprir a promessa que Deus fez, né? Olha que coisa, né? E aí teve um filho com a serva e não com a esposa, Ismael, e dali nós tivemos os descendentes que vieram a ser os árabes e os judeus, e hoje uma parte deles, né, um grupo só, porque o grupo terrorista ali não pode ser representar todo o povo árabe em hipótese alguma, né? Mas nós temos aí esses povos muitas vezes em conflitos. Eu cheguei a traçar então essa linha genealógica que vem desde Noé,
dê uma olhada lá no WhatsApp, ok? Olha, todos esses nomes e tal. Aqui está Abraão, podem ver, Isaac e Ismael, do caso de Isaac, depois vem Jacó, e aí a gente tem a linhagem dos árabes e a linhagem dos israelitas. Bom, passamos por tudo isso. E hoje, para quem ainda não deu uma olhadinha no grupo de WhatsApp da nossa live, eu mandei para vocês, vou colocar essa imagem aqui desses dois jovens, uma história simplesmente fantástica, resumida em cerca de 4 minutos. Para quem assistiu, deve estar vendo aqui, reconhecendo esses dois rapazes. Eu vou até olhar aqui para vocês. Recomendo assistirem esse vídeo. Ele mais ou menos complementa a live da semana passada e vai fazendo uma ponte para o que a gente tem pela frente. Mas já faço um spoiler aqui, dizendo que esses dois rapazes fundaram uma empresa, centenas de pessoas contratadas, árabes e judeus, incluindo palestinos, e esses dois sócios que eu mostrei para vocês, um é muçulmano e o outro é judeu. Agora, o que eles contam nesses 4 minutos é realmente fantástico. Alguns de vocês já assistiram? Já? Estou vendo aqui uma sinalização com positivo, com as cabeças balançando aí. Que legal. E quem não assistiu, fica aqui o convite. Ele faz uma complementação dessa história que a gente está narrando aqui, né? E continuando essa nossa jornada ligada a profecias, eu queria usar essa linha do tempo da humanidade, que eu já utilizei em alguns momentos atrás, para que vocês possam situar a sequência de hoje. E vejam só, nós temos aí desde a criação, os patriarcas antigos, que viviam muitos anos, né? Chegamos ao dilúvio, depois as idades começaram a cair, a gente já utilizou isso para a cronologia humana. E ali, olha, destaco para vocês ali Abraão, viveu 175 anos, e depois de Abraão vem essa história que já narramos aí na semana passada, de Isaac, e depois, olha, vem Jacó, e chega Moisés, chega a Davi, ao rei Davi de Israel, já muito tempo sendo passado aqui. E uma coisa muito interessante que eu queria dizer hoje, que dessa promessa que Deus fez a Abraão, de que Abraão, os seus descendentes se tornariam uma grande nação, e que se tornou a nação de Israel, o povo de Israel, antigo em especial, hoje também são descendentes deles, dessa geração, desta linhagem que chegou até Davi, e a continuação da linhagem ou dos descendentes de Davi, viria o Salvador da humanidade, o Messias, portanto, viria aqui mais para frente o Filho de Deus, Jesus ao mundo viria justamente dessa linhagem. Então, há uma coisa muito interessante que eu aproveito para fazer aqui mais uma conexão, que a gente entendeu que o povo de Israel ele foi escolhido lá atrás como uma promessa a Abraão por uma missão de se transformar numa referência para o mundo de uma nação que chegasse a mostrar quão bom é e quão próspera é uma nação que tem a Deus como seu principal líder. Eles não eram, naquela época, um tipo de hierarquia ou de monarquia, ou de algum outro tipo de modelo político fundamentado num líder humano. Eles viviam com uma teocracia. É um modelo político, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer aqui hoje, mas cujo líder não era um rei, um primeiro-ministro, um presidente ou alguma coisa desse gênero. Era o próprio Deus e que, através de outros líderes e dos profetas, Deus conduzia esse povo. Mas eles começaram a desviar-se desse caminho e a história, semana passada, vocês puderam ver que não foi das melhores. E hoje a gente vê o que acontece num local que é uma cidade que
que tem no seu próprio nome a palavra paz, Jerusalém, e a única coisa que ela não vive lá é justamente tempos de paz, né? Uma terra para ser abençoada como a terra de Canaã, a Palestina, e o lugar é um ambiente de muita guerra, infelizmente, né? Mas o que eu queria destacar nesse momento é que, apesar dos desvios dessa nação, Deus cumpriu uma coisa que ele tinha profetizado, olha, profecia que vem de Deus, não profecia da vontade humana, de que o Filho de Deus, Jesus, nasceria no contexto desta nação, na linhagem desta nação. Em outras palavras, quando eu coloco aqui para vocês, eu vou voltar ao slide aqui, olha só, quando eu trago esse slide aqui, eu vou até fazer um destaque aqui para vocês. Jesus nasceu nessa linhagem da promessa de Abraão, na linhagem de Davi, de Moisés e outros mais que estão aí nesse caminho. Portanto, o próprio Jesus nasceu como um judeu também. Isso estava na promessa. Mesmo a nação, como nação, tendo se desviado em muitos aspectos do seu propósito pelo qual eles foram escolhidos. E eu queria, de uma forma impressionante aqui, mostrar para vocês como eu estou aqui com a Bíblia aberta, tenho alguns textos aqui na mão, mas eu, para facilitar a vida de vocês, eu vou mandar isto para vocês, eu queria fazer uma relação aqui de profecias e os seus cumprimentos. Olha, são profecias. Ayrton está aí com a gente? Ayrton, você comentou esses dias, né, de que como é impressionante como a Bíblia tem tantas profecias que já se cumpriram. E eu queria fazer uma relação aqui só das profecias, são muitas, hein? Outras tantas, mas só das profecias que estavam ligadas à vinda de Jesus, no meio ali do povo de Israel, e que, evidentemente, já tiveram seu cumprimento. Então, olha, eu vou passar uma listagem aqui, vai virar uma tabela para nós, né? Só mencionando, e depois vocês podem cumprir, ou melhor, conferir com mais calma em casa, lendo na Bíblia, com os textos que eu vou colocar. Então, em primeiro lugar, eu vou de trás para frente, o cumprimento e a profecia em seguida. Existe uma profecia que estava relacionado claramente que o Filho de Deus, o Messias, Jesus, viria como um descendente de Davi, portanto, um judeu. Portanto, nasceria no contexto do povo de Israel, que eu estou comentando aqui para vocês. Esta profecia está no livro de Jeremias. Eu vou deixar aqui para depois vocês lerem isso. É tão impressionante assim, são referências, amigos, em que os profetas, Jeremias foi um profeta de Deus, do povo de Israel ali, que trouxe várias profecias e cumprindo a ordem e a orientação de Deus. E Jeremias foi um daqueles que diz o seguinte: amigos, nós estamos esperando a vinda de um Messias, alguém para trazer salvação a esse mundo, a esse planeta que está um caos. Olha, já era um caos na época de Jeremias, e eu estou falando de 700 antes de Cristo, mais ou menos, 600, 700 antes de Cristo. E aí Jeremias foi e falou claramente: esse Messias, o Filho de Deus, será um descendente de Davi. Então, olha, era uma profecia que se cumpriu, porque Jesus veio dessa descendência, hoje a gente tem claramente. Olha, há uma outra profecia que fazia uma referência de que Jesus nasceria em Belém. Olha que interessante, a profecia não poderia vir da vontade humana, só da ação de Deus que tinha esse conhecimento. Até chega a mencionar a cidade onde nasceria esse Messias. Onde é que está isso? No outro profeta, um profeta chamado Miqueias. Está aqui. Depois você vai ler esses textos na Bíblia que são muito ricos. Vou para uma terceira. Olha, há uma outra profecia que dizia claramente que Jesus nasceria de uma virgem. A história de Maria, mãe de Jesus, cumpriu de forma perfeita uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Eu vou deixando aqui para vocês. Olha, só para ir mencionando, porque, como eu disse, são várias, né?
Há uma coisa curiosa, há uma referência nas profecias do Antigo Testamento sobre um momento de Jesus montado em um jumentinho. Vocês se lembram que essa história aconteceu quando Jesus foi entrar em Jerusalém e as pessoas estavam ali celebrando essa entrada e ele entrou justamente montado em um jumentinho. Esta referência é uma profecia bíblica do Antigo Testamento do profeta Zacarias. Olha, só até aqui já estou mencionando 4 profetas. E continuemos assim com essas referências, porque a gente está entendendo o tempo e as profecias que foram se cumprindo nessa linha do tempo. Há uma outra referência mencionando que Jesus, que esse Messias, seria rejeitado pelo próprio povo. Olha, novamente, voltando aqui, Isaías, e eu vou até olhar um pouquinho mais para vocês, já volto a essa tabela. Pessoal, essa parte da profecia é uma coisa muito incrível, porque, lamentavelmente, o profeta Isaías já mencionava que haveria um lado da profecia muito negativa, porque Deus mandaria o seu próprio filho para viver entre o seu povo, entre o povo escolhido, povo de Israel, para trazer salvação, só que com um detalhe: o seu próprio povo o rejeitaria. Nós sabemos que, infelizmente, essa profecia se cumpriu. E esse é um ponto que fez com que Israel, como nação escolhida para uma missão, deixasse de ser agora esse povo escolhido para esta missão. Continuam sendo pessoas muito especiais, como você e como qualquer um de nós aqui, judeus, não judeus, árabes, todos com a predisposição para a salvação eterna. Mas para aquela missão especial eles deixariam de ter. E isto justamente por conta dessa profecia que o próprio povo rejeitou a vinda de Jesus. E olha, continua aqui, há uma referência às 30 moedas de prata utilizadas na traição de Judas. Isso também está em Zacarias. Olha, até isto, às vezes algumas profecias elas não vêm como uma declaração super clara e detalhada, mas na forma de uma referência. E a referência às 30 moedas de prata também tinha no Antigo Testamento. Olha, aquela expressão utilizada por Jesus, ali quando ele orava a Deus Pai, por que me desamparaste? Também é mencionada na forma de uma referência, e uma referência profética, no Salmo 22. O fato de Jesus ter sido crucificado e tendo sido transpassado, né, as mãos e os pés, ou seja, a crucifixão como nós conhecemos, né, o prego ali furando as mãos e os pés de Jesus, também tinha uma referência no mesmo Salmo 22, e assim, olha, vai indo de uma forma maravilhosa. Eu gostaria que você lesse depois. Gatinha está aqui do meu lado, percorrendo cada texto. Muito legal, gata. Verificando aqui na hora, ao vivo. Se tiver um errinho, ela já corrige. Não se preocupe, aí eu corrijo depois. Mas olha, até o transpassar as mãos e os pés, e continua aqui. Olha, você sabe que depois da morte de Jesus, pessoas repartiram as suas vestes. Está mencionado ali nos evangelhos. Veja que eu não estou fazendo nenhuma menção dos livros dos evangelhos, porque ali era o cumprimento. Eu estou só aqui no cumprimento, eu estou colocando fato, que agora já virou história. Tudo que eu estou mencionando aqui virou história, mas uma história cumprindo uma profecia. Mesmo Salmo 22, 18, faz essa referência ao repartir das vestes. Há uma outra expressão, o Cordeiro de Deus, também do livro de Isaías. Olha que coisa interessante, uma profecia trazida pelo profeta Isaías, mencionando que o Messias viria como Cordeiro de Deus. E aí, de repente, quando Jesus, o próprio João Batista,
quando se propôs ali a batizar Jesus, veio a voz do céu dizendo: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o objetivo pelo qual Jesus veio à Terra, para trazer salvação. Estava mencionado uma referência no livro de Isaías. Algumas coisas impressionantes para ir fechando essa lista que eu trouxe para vocês aqui hoje. A ressurreição de Jesus estava profetizada. Alguma referência lá nos livros do Antigo Testamento já tinha, e eu trago aqui Salmo 16, 9 a 11, fazendo uma referência que haveria ressurreição. E olha que interessante agora esses três últimos, incluindo a própria ressurreição. Um penúltimo, a ascensão de Jesus também, no próprio Salmo 68. E ainda fecho com, vou voltar aqui, não, esses três últimos é o Cordeiro de Deus, ressurreição e ascensão. Observem aqui, amigos, que se eu não me falha a memória agora ali, eu selecionei 12 profecias relacionadas à vinda de Jesus e que foram cumpridas à lista. À risca. Profecias específicas, não super genéricas, tão específicas que mencionava até a cidade que Jesus nasceria, e outros detalhes como esse que eu coloquei aqui para vocês. Agora, eu tenho um número impressionante para revelar para vocês aqui agora. Volto à nossa tela. Então, eu vou mandar essa lista para vocês poderem ler todos esses trechos. E o número que eu queria trazer para vocês é o de 300. Aproximadamente existem 300 profecias relacionadas a Jesus no Antigo Testamento. Eu mencionei aqui 12, mas são cerca de 300 profecias e referências à vinda de Jesus. Observem, tomem um cuidadinho aqui nas expressões, eu ainda não estou me referindo à volta de Jesus, e sim à vinda de Jesus. Então, essas são referências maravilhosas e todas elas, evidentemente, se cumpriram, e eu mostro aqui essas 12 para servir de uma evidência. Aí, por isso que eu gosto muito desse texto. Quando chegou a plenitude do tempo, já utilizamos isso numa live anterior, Deus enviou seu Filho. Olha, percebem que coisa precisa? Deus enviou Jesus, conforme prometido, no meio do povo de Israel, lá na Palestina, onde estamos com esses conflitos todos ali, conforme profetizado, nascido de uma virgem, na cidade de Belém, naquele contexto todo ali, e para que pudesse trazer salvação. Não só na hora certa, no tempo certo, no local certo e nas condições certas. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. E aí combina com outro texto fantástico, que é este aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, que significa o seu Filho único, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nascendo no momento certo da profecia, da linha do tempo, e assim nós podemos ter uma certeza. E eu digo agora, usando as palavras do Hamilton, do Ayrton, há 2 lives atrás, Ayrton, usando suas palavras. Se essas profecias sobre a vinda de Jesus se cumpriram com tanta precisão, isso me dá a esperança e a confiança de que as profecias sobre a volta de Jesus, uma coisa é a vinda, a primeira vinda, ou a segunda vinda, ou, como preferir, a volta de Jesus. Se a primeira foi cumprida de forma tão espetacular, nos seus mínimos detalhes, nós podemos ter uma certeza. Eu vejo aqui, muito bem, Ayrton, você escrevendo, certeza da fé. Nós temos a fé, a esperança
de que, então, as promessas da volta de Jesus serão cumpridas. Por isso, eu agora faço uma ponte para o que virá na próxima semana, porque aquela profecia ligada à volta de Jesus, a mais impressionante que tem ali para mim, os detalhes dela serão reservados para a semana que vem. Eu falei que eu ia fazer hoje, né? Então já vou justificar, vai ser semana que vem. Por quê? Para que a gente pudesse assim, não se estender demais. Mas eu vou fazer uma coisa diferente que eu não fiz em nenhuma das lives anteriores, das cento e poucas. Eu faço uma ponte e vou introduzir pela primeira vez a live da semana que vem, agora, nesse momento. Então, eu quero ir aqui, fiquem ligados, porque, olha, tudo está conectado. Nós estamos vindo das profecias relacionadas à vinda de Jesus, e eu coloquei 12 para você ver como foram cumpridas de uma forma precisa. E agora, eu trago aqui a nossa linha do tempo, vocês bem conhecem, nós vamos chegar rapidinho, semana que vem, as outras semanas aqui, no tempo do fim, tá bem? Chegaremos aqui no tempo do fim, mas antes a gente precisa fazer algo que tem a ver com esse período que eu coloquei em vermelho aqui para destacar um vinho forte aqui, para destacar as profecias desse contexto. Esse período que eu estou falando aqui é do ano 1000 antes de Cristo. Aliás, antes eu já vou pontuar uma data específica, mas todas as profecias que vocês viram agora ali, de Isaías, Jeremias, Zacarias, etc., são do ano 1000 ao ano 520 antes de Cristo. Lembrando que os anos iam sendo contados na forma inversa, né? Decrescente até chegar no ano zero. E olha, o ano 1000, porque um dos profetas ali, ou um dos mensageiros de Deus, no caso Davi, que viveu em torno do ano 1000 antes de Cristo, menciona-se 1006, e nesse período aproximadamente, e se a gente pegar todos os profetas que eu mencionei agora naqueles 12, e for aqui até 520, a gente chega a Miqueias. Olha, cerca de 500 anos em que Deus estava mandando profetas falando sobre a vinda de Jesus. E vocês viram aí nesses exemplos que eu coloquei. E agora eu queria pegar nesse período, houve um profeta que precisamente no ano 606 aconteceu uma coisa muito, muito curiosa. E esse profeta, olha só, amigos, foi o profeta Daniel. Agora, a profecia não tem mais a ver com a vinda de Jesus, mas sim com a volta de Jesus, porque nós vamos para o tempo do fim, conforme vimos seguindo na linha do tempo. Olha só, vamos deixar o ano 606 como registro ali para mim. Eu vou trazer uma imagem ilustrada aqui, que eu gostei dessa imagem, lá da Babilônia, ilustrando Daniel, esse profeta Daniel, lá na Babilônia. A gente já vai logo entender a história, para a semana que vem a gente ver a profecia. E eu vou trazer uns textos aqui para vocês. Tá? O primeiro olha, o livro é o livro de Daniel, mando aqui para vocês, capítulo 1, o primeiro verso. Olha só o que diz aqui. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, né, um rei lá de Israel, veio Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sitiar significa cercar e invadir e tudo que veio em seguida. Eu coloco aqui o mapa para vocês se situarem um pouquinho. Aqui está Jerusalém, Israel. O povo de Israel estava ali. A Babilônia, lá perto de Ur dos Caldeus, e Babilônia era o grande império daquela época, aqui no sul da Mesopotâmia. Eles vieram a Jerusalém, cercaram e dominaram o povo de Israel. E aí aconteceu uma coisa interessante que eu vou ler. Olha, eu vou lendo a história aqui para vocês, para a gente curtir esse momentinho de início de história. Disse o rei Nabucodonosor, tá? A Aspenaz. Quem era esse Aspenaz na história? Era o chefe dos seus eunucos, o líder que atuava ali no palácio.
E disse assim, olha, avisem a todos lá que tragam, né, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Olha, nós dominamos a nação de Israel, mas eu quero que vocês tragam alguns dos filhos de Israel, mas eu quero da linhagem real e dos príncipes. E vocês tragam aqui para a Babilônia. Há uma coisa interessante, você está acompanhando ali no mapa, que tanto os babilônicos como os assírios da época, assírios faziam de uma forma um pouquinho diferente, mas os babilônicos, olha só, Maria Helena, Milton, Patti, eles tinham o hábito seguinte: quando eles dominavam uma nação, eles levavam filhos dos nobres para os seus próprios, para a sua própria sede. Então, algumas nações, na época, quando dominavam uma outra nação, eles espalhavam todo mundo. Alguns dominavam, só matavam, etc. A Babilônia ela tinha um hábito, ela trazia, elas não só espalhavam por outros reinos seus, mas traziam para a sua sede, para o seu reino, para a própria Babilônia. E é isso que a gente acabou de ler na história, que o tal do rei Nabucodonosor, aliás, se você quiser falar conhecer um pouquinho sobre ele, você dê uma passadinha no Museu de Londres, o Museu Britânico. Você vai, o British Museum, você vai encontrar ali coisas muito interessantes do rei Nabucodonosor. Uma hora eu mostro isso para vocês. Então, olha só, eu vejo aqui o seguinte, de novo, olha o tal do rei Nabucodonosor lá da Babilônia, mandando os seus chefes, tragam pessoas dos príncipes ali. E olha que continua ali, ele continua a descrição da linhagem real, dos príncipes jovens, em que não houvesse defeito algum. Nossa, como assim defeito algum? Gente de boa aparência, instruído em toda a sabedoria. Oh, puxa, eu quero gente sábia, quero gente inteligente, doutos em ciências, olha a inteligência aqui também. Vejam que fala de inteligência e que fala de sabedoria, hein? Que arrojado esse rei Nabucodonosor. Entendidos no conhecimento, uau! E que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, ou seja, para atuarem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Olha, que inclusive trouxesse e nos ensinasse aqui a língua dos reis. Bom, e ali a história foi muito interessante, eu não vou entrar muito em detalhes nessa história aqui, mas o rei, então, quer dizer, os jovens foram levados para a Babilônia, e esse chefe do rei estava com eles ali, avisou o rei, falou, olha, já estou com um grupo aqui naquelas características que você pediu. E então o rei, olha aí o texto, determinou que, olha, você vai alimentar muito bem ele. Eles vão comer da porção diária das iguarias do rei, do vinho, do que ele bebia, do que fossem mantidos ali por 3 anos, para que no final desses eles pudessem então ser colocados perante o rei. Olha que coisa curiosa, que história incrível. Babilônia invade Israel, traz uma porção de gente dos nobres ali para a Babilônia, e o rei diz assim: agora você vai tratar eles muito bem por 3 anos. Você pode dar da comida que eu como aqui no palácio. Você fala assim, pô, que rei interessante, inteligente, muito inteligente. Cuide deles, e já que são pessoas de grande inteligência, de sabedoria, eu quero que eles estejam com uma saúde perfeita. E somente depois de 3 anos, amigos, 3 anos, aí sim você vai trazer eles perante mim aqui, disse o rei. E então deu essa ordem. E aí uma coisa muito curiosa nessa história, depois vocês precisam ler, nos primeiros capítulos de Daniel. Entre estes que foram levados para lá, existiam 4 em destaque. A Bíblia diz aqui, ó, entre eles se achavam dos filhos de Judá, está se referindo a Judá, Israel, tá bem? Estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu sei que você, com exceção do primeiro, Daniel, você vai achar os outros nomes meio estranhos, mas aí fica como referência e sugestões aí para filhos, netinhos, etc. e tal, como cada um preferir. Mas esses eram os nomes dos nossos companheiros. E ali estava
um personagem que eu estou introduzindo aqui para vocês, que é esse Daniel. Bom, Daniel, o profeta Daniel, que eu me referi agora há pouco, volto a trazer uma imagem dele agora mais idoso, um profeta, mas foi levado para lá ainda jovem. Olha, o texto é muito legal, vou mais um trechinho aqui para vocês. Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, uma alimentação inadequada, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe que lhe permitisse não comer das coisas ali do rei. E o chefe acabou permitindo, fizeram uns testes, leia a história, é fantástica. Passado então um tempo, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E então, passado um tempo, depois que os 3 anos ocorreram, e que o chefe dos eunucos levou todo o grupo, inclusive aqueles que não comeram as comidas do rei e comeram uma alimentação vegetariana especial, tem alguns detalhes sobre isso aí também. Olha o que aconteceu. Depois que o rei fez um teste, uma entrevista, e um rei inteligente, chegou à seguinte conclusão: o rei falou com eles, entre todos eles, todos que estavam ali, um grupo grande, não sabemos quantos, não foram achados outros tais como, ninguém estava no nível como Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E, portanto, esses foram considerados especiais no reino da Babilônia e com o reinado de Nabucodonosor. Meus amigos, olha a história que eu estou introduzindo aqui para a gente entender o que vai acontecer semana que vem. Daniel, um garoto especial desse grupo inteligente, desse grupo de sabedoria, desse grupo dos nobres, foi levado refém. A gente está usando muito essas palavras hoje pela guerra, né? Lamentavelmente. Foi levado refém para a Babilônia, lá do outro lado da Mesopotâmia. E ali ele passou por essa preparação de 3 anos e se tornou um governador na Babilônia, um príncipe da Babilônia, atuando junto com o rei Nabucodonosor. E mais do que isso, deixa eu mostrar aqui para vocês mais um outro detalhezinho para fechar a nossa história de hoje. Volto aqui com o nosso slide. Ficaram assistindo diante do rei e em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos, astrólogos que haviam em todo o reino. Então, ele tinha magos, astrólogos por ali, mas ele encontrou nesses 4 homens uma sabedoria 10 vezes mais. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Veja, Daniel passou 70 anos, mudou o rei de um para outro, o império mudou, não era mais o babilônico, e Daniel continuava sendo um nobre sábio no reino. E aí, amigos, eu queria perguntar, aqui está o período do chamado cativeiro babilônico, que Daniel, seus amigos e outros tantos ficaram cativos ali na Babilônia por 70 anos. Está aqui o período dessa história. Meus amigos, eu tenho uma surpresa para vocês nesse momento. No capítulo 2 do livro de Daniel, começa assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, 3 pontinhos aqui. Olha só, vou trazer esse mapa de fundo. Aqui a nossa esquerda no mapa, né, que seria ao oeste, está aqui Israel. Foram todos levados para a direita do mapa, que significa o leste, aqui onde está a Babilônia.
onde o rei, nesse momento, era Nabucodonosor. O Museu Britânico está cheio de coisas desenterradas ali, descobertas de Nabucodonosor, identificado, tabletes e tabletes. Vou destacar aqui por quê. Nesse local, neste ano do reinado, aconteceu algo impressionante. Eu acho que é uma das coisas mais impressionantes relatadas na Bíblia, de profecia. E é isto que nós vamos ver na próxima semana. Só um pouquinho de suspense? Esse suspense vocês vão precisar segurar, né? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, aconteceu algo espetacular. Amigos, mas eu fecho com esse outro trecho do segundo Crônicas. Lembra do rei Josafá perante o povo? Comentei essa história na semana passada. Diante da guerra, ele se levanta e eles seriam massacrados por uma guerra em que os inimigos eram inúmeras vezes maior do que eles. E então esse rei diz assim: meus amigos, povo de Judá, moradores de Jerusalém, e eu estenderia aqui por toda a terra, creiam no Senhor nosso Deus e estaremos seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Trazendo para os nossos dias, vamos crer que Deus que Deus tem planos para nós, estaremos seguros. Vamos crer nas profecias, como nós vimos hoje, que já cumpriram e algumas que ainda se cumprirão, e veremos a partir da próxima semana. E teremos a certeza de um caminho de eternidade. Que Deus nos abençoe, como colocou aqui o Ayrton, a ter uma fé no coração para que a gente possa crer em Deus e nas profecias que ele deu através dos seus profetas. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por esses momentos em que a gente pode rever as profecias bíblicas do Antigo Testamento que apontavam para a vinda de Jesus. Obrigado, porque isso já se tornou história e Jesus já esteve aqui para a salvação da humanidade. E obrigado, Senhor, porque o Senhor deu outras profecias a outros profetas, agora relacionados à volta de Jesus. E que o Senhor nos ajude a termos uma fé firme na volta de Jesus e nessas profecias. E que a partir da próxima semana o Senhor nos dê clareza para compreender os detalhes das profecias da volta de Jesus. E é em nome de Jesus que agradecemos e te pedimos uma boa noite e a todos da live aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ayrton. Chamando a gatinha Olá. sempre para esse momento aqui de interação final. Gata, impressionante essa história de profecias na Bíblia, né? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico porque parece que a gente... Deus queria dar spoilers. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e de repente se cumpre. Ele foi dando os spoilers do que ia acontecer e as coisas estão acontecendo. Já aconteceram tantas e eu tenho convicção profunda que o que está faltando vai acontecer. Deus não muda. Se ele agiu até agora assim, ele não faria diferente daqui para frente. Que bom. Essa certeza que a gente queria transmitir a vocês. Se tantas profecias se cumpriram, vamos crer na principal que falta cumprir, a volta de Jesus. Sim. E olha, adorei. Olha só, Danilo, acabamos de ter hoje aqui com a gatinha que cunhou uma definição que eu não conhecia até agora, uma definição de profecia. Profecia é spoiler de Deus. Essa expressão foi nova. Profecia é um spoiler de Deus sobre o tempo do fim.
Fechou? Fechamos com essa?